Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, durante o tempo comum, nós vamos acompanhar a vida pública de Jesus e aonde quer que ele esteja ou vá, ou seja lá com quem ele venha encontrar-se, lá nós, como discípulos e discípulas, estaremos atrás do Mestre, acompanhando-o nas cidades, aldeias, povoados e no encontro com as pessoas às quais ele vai anunciar o reino de Deus, que na verdade é ele mesmo. Ele é o reino de Deus. E o evangelho que nos é proposto nesse segundo domingo é o evangelho de São João, aonde Jesus entra na fila daqueles que serão batizados por João Batista no Rio Jordão. É uma cena belíssima do evangelho, onde nós vemos Jesus junto com os pagãos. Pagãos são aqueles que não eram judeus e que decidiam, eram inspirados a entrar na religião judaica e tinham que passar por esse rito de passagem, que era um batismo. Não um batismo como nós hoje entendemos que é um sacramento, mas um batismo de conversão, de mudança de mentalidade. Aqui nós podemos perceber que Jesus entra nesta fila para dar o exemplo, porque no dia do seu batismo, que se dará no alto do Monte Calvário, o seu batismo que será um batismo de sangue, todos os pecados daqueles que lá estavam naquela fila, daqueles que já eram também judeus, faziam parte da aliança, e de nós hoje, todos os pecados serão lavados pela entrega de Jesus no seu batismo na cruz. Há um elemento importante nesse evangelho de São João que diz que João Batista, ao ver a Jesus, vai usar desta expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, nós sabemos que a figura do Cordeiro para os judeus é extremamente importante. Lá desde o livro do Êxodo, antes da libertação do povo, da escravidão do Egito, Deus pede, através do anjo, para que eles, na sua Páscoa, na primeira Páscoa, possam matar um cordeiro como símbolo ali da Páscoa, do momento antes da libertação, e o sangue desse cordeiro será ungido, untado nas portas, para que o anjo exterminador não possa vir e matar a eles. Depois também no livro do profeta Isaías tem a figura de um cordeiro que se coloca humildemente na entrega de uma obediência ao seu dono. Aqui o cordeiro também é um símbolo da obediência de Jesus à vontade do Pai. Esse cordeiro não é simplesmente um cordeiro humano, de um desejo humano, mas é um cordeiro que parte do desejo de Deus, a vontade de Deus manifestada em seu Filho, dele ser obediente até a morte e morte de cruz, e como resposta a essa obediência, vem depois também a ressurreição. Depois, um elemento importante também nesse evangelho do domingo é que assim que Jesus sai das águas do Rio Jordão, ao ser batizado por João Batista, eis que um Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele. O próprio João Batista dá testemunho disso, dizendo que o próprio Deus o havia inspirado a entender que aquele o qual o Espírito Santo descesse, este é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui nós também fazemos assim uma menção especial à ideia do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e inspirava os profetas, profetisas, no intuito de ajudá-los num determinado momento a cumprir aquela que era a vontade de Deus dentro daquele contexto histórico de cada um. Hoje, para nós, o Espírito Santo, ele veio sobre nós no dia do nosso batismo, e o Espírito, depois ele não vai, ele permanece conosco. Como é o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como nós mantemos essa presença do Espírito de Deus não fora de nós, mas dentro de nós, que nos ajuda, como João Batista, a percebermos que Jesus é o Filho de Deus. É só no Espírito Santo que nós podemos reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Então, a todos, um bom domingo e que Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor.